Esse é o Crypto Ex Machina e o monólogo de hoje é sobre para que serve a Red Pill, figuras tutoras e o impulso do prazer. Homens e mulheres são biologicamente os mesmos desde quando houve a sedentarização, que é o processo pelo qual as sociedades humanas deixaram de ser nômades para se fixar num local específico por longos períodos de tempo. Portanto, os processos psicofisiológicos mais profundos permanecem como soldadores do modo pelo qual enxergamos o mundo. Um exemplo muito claro disto é a teoria do gene guloso, que diz que se uma mulher da idade da pedra se deparasse com uma árvore cheia de mangas, por exemplo, a coisa mais razoável a se fazer era ingerir o máximo que pudesse, imediatamente, antes que um bando de babuínos comesse tudo. Hoje moramos em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso cérebro primitivo ainda acredita que estamos na savana. É isso que nos motiva a comer metade do pudim da geladeira, mesmo depois de um farto almoço. De maneira similar, o sucesso evolutivo dependeu em parte de indivíduos que eram impulsionados pelo prazer do acasalamento, momento em que uma torrente de neurotransmissores e substâncias específicas inunda o nosso sistema límbico. Ainda hoje, certos traços no sexo oposto são buscados sem que o indivíduo se dê conta de que certas preferências estão enraizadas nas mais profundas partes do nosso cérebro, como, por exemplo, as mulheres sentirem predileção por indivíduos com mais testosterona ou mais altos. Veja os exemplos nas matérias da descrição do vídeo. Não estamos mais nas cavernas. Na verdade, nunca estivemos tão distantes delas e tão próximos das estrelas. Abandonamos as peles de animais, substituímos pedras pontudas por smartphones e, na mesma medida, seria razoável esperar que nossas relações tivessem sofrido com o peso do tempo, no sentido de amadurecermos a ideia de quem somos e se quem buscamos para estar ao nosso lado. A solitude é uma possibilidade da modernidade e chego a admitir um avanço e representação da nossa maturidade emocional. No entanto, não se pode relegar o título de Homo habilis àquele que cede ao impulso de encontrar no outro um acalento para sua própria existência. Na verdade, é compreensível quando lembramos que a vida é dolorosa em sua essência desde quando nascemos. Nossa primeira dor, jogados ao mundo até a morte, o que ocorre no meio disso pode ser tanto produto de sorte e azar, quanto resultado de decisões acertadas ou não que tomamos. É verdade que o homem médio ainda encontra-se respirando pelos tubos da ilusão criada pela Matrix. O experimento dos doutores Milner e Olds, em 1954, envolveu a implantação de eletrodos no cérebro de ratos, especificamente na região do sistema de recompensa, para investigar o prazer. Os ratos eram capazes de estimular esta área pressionando uma alavanca. O resultado mostrou que eles repetidamente acionavam a alavanca, demonstrando que a estimulação da região do cérebro associada ao prazer era extremamente reforçadora, levando-os a preferir essa atividade a outras necessidades básicas, como alimentação. Alguns ratos caindo, inclusive, de exaustão após milhares de acionamentos repetidos da alavanca. Os estudos que tentam compreender a natureza da sensação de prazer e do próprio vício em humanos ainda estão em fase embrionária. A quantidade de fatores que entram na equação e a própria natureza da psique humana são exemplos de motivos pelos quais ainda estamos no escuro nessa área. O fato é, homens e mulheres possuem predileções distintas e ambos tomam, por vezes, decisões motivadas mais por impulsos que por raciocínios elaborados e conscientes. Em verdade, a busca por validação nunca foi tão poderosa como fator entre os sexos. Ora pela abertura do mercado através das redes sociais, ora pela modelação da conformação mais efêmera dos relacionamentos, aparentemente e contraditoriamente. Enquanto amadurecemos como espécie, deveríamos recorrer à validação interna como bússola do autoconhecimento, evitando, claro, o egocentrismo e a presunção em prol de uma vida mais independente e mais livre das amarras que a necessidade da aprovação do outro nos impõe. Mas não é o que acontece. A corrida dos ratos nunca fez tanto sentido. Nesse prisma, existem engodos, armadilhas mentais e sociais
que visam garantir que homens sejam cordeiros produtores, gados como um rebanho. Sejamos sinceros, não há muito como fugir disso. O prazer serve como ferramenta de escravização. É nesse momento que urge a informação descentralizada e distribuída, a grande revolução das últimas décadas. Justamente pelas características masculinas de necessidade de espelhamento, isto é, muito mais do que a mulher, o masculino tem uma maior dependência de figuras tutoras, salvo raros exemplos. Um homem tende a alcançar sua plenitude de maturidade, malícia e autoconhecimento quando ele tem exemplos próximos para seguir ou até guiá-lo em sua jornada. Isso é um fato pouco dito, pouco explorado, pouco comentado. Qualquer ouvinte do sexo masculino e que tenha mais de 30 anos sabe exatamente do que se trata essa argumentação. A jornada de um homem em tornar-se o alfa de sua própria existência é facilitada, encurtada e muito quando ele possui amigos, primos, parentes, um irmão, um pai que desempenhem essa figura. Portanto, homens são mais dependentes de exemplos do que as mulheres. Como diz um antigo adágio, a palavra convence e o exemplo arrasta. Portanto, dado o fato dos homens serem mais dependentes de exemplos, e supondo que isso se deva a uma série de fatores, citar-se-á aqui apenas um deles: o fardo da performance. Ora, recai sempre sobre o masculino o papel da proatividade. A mulher pode ser passiva em praticamente tudo na vida, e a sua estratégia evolutiva ainda terá sucesso. Homens têm a necessidade de construir o polo ativo, de caçar, prover, de chegar na mulher, de performar, proteger, produzir, de não ser medíocres para que supostamente a sua estratégia evolutiva tenha sucesso. Por isso, performam mais homens que têm a orientação de outros que performam bem, justamente pela natureza do papel do masculino. A tese do presente vídeo é a de que o conhecimento da Red Pill, vejam bem, o conhecimento da Red Pill, ampliado pela fluidez da informação, substitui essas figuras âncoras na vida de milhões de homens. Se o indivíduo possui uma lacuna em sua vida, não tendo tido uma figura paterna, essa ausência, por exemplo, pode ser mitigada pela Red Pill. O conhecimento pode dar lições que um pai o ofereceria, um irmão ou irmão mais velhos, um tio, etc. Enxergar o mundo como ele realmente é não o tornará imune às armadilhas dos fenômenos sociais, não fará abandonar a ideia do autossacrifício, não o tornará imune ao marianismo e, por vezes, não permitirá julgar devidamente situações com as quais não saberia lidar. Contudo, entretanto, o conhecimento fornece um guia prático de como tomar boas decisões, assumindo a parte que lhe cabe no seu próprio destino, aceitando que há coisas e eventos que estarão além de sua capacidade de mudar, mas não permitindo que o vício ou a necessidade patológica por ser aceito enublem sua mente na hora de abraçar quem realmente merecer e abandonar quem realmente deva ser abandonada, ou até de exilar-se, quando esta for a opção mais sensata. Red Pill não livra das correntes, mas permite ter noção do que acontece consigo, deixando de ser um mero passageiro para assumir o controle, as rédeas, porque aquele que desconhece a própria condição de escravo pode acabar lutando para defender as próprias correntes.